Nacional. Boa noite, tenho hoje comigo a Catarina Maia, licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica do Porto, tenho um mestrado em MBA em Gestão de Empresas pela Porto Business School, responsável pelo Serviço de Apoio ao Licenciamento do Inesc Tech, especialista em Transferência de Tecnologia, docente convidada pela Universidade do Porto nas áreas de Gestão, Empreendedorismo e Inovação. É candidata da Iniciativa Liberal às Europeias de maio de 2019. Tenho perante mim uma universitária, uma académica, que também vai fazer uns caminhos pela política. Qual foi aquilo que a motivou a vir para a política numa altura em que a política não é assim tão bem vista como ela deveria ser vista? Bom, em primeiro lugar, muito boa noite e deixe-me agradecer o convite, que foi muito gentil. E, portanto, deixe-me explicar um bocadinho aquilo que eu faço. Eu, na verdade, não sou uma académica. Sou realmente... aulas, então. Dou aulas, sou docente convidada, portanto, não faço parte da carreira docente. E o meu trabalho é passar aquilo que vai sendo feito na investigação para o mundo real. Portanto, para as empresas. Exatamente. Portanto, pegar no investigador, perceber o que é que ele anda a fazer, perceber o que é que esta empresa aqui precisa e aproximá-los e também garantir que os resultados não são, enfim, dispersados aí em situações em que as empresas não os podem usar. Portanto, é esse o meu principal trabalho. Portanto, é um trabalho muito de gestão. E é muito fundamental para o tecido empresarial português, que cada vez mais precisa de inovação para poder ser competitivo. Tentamos. Competitivo no mercado global, não é? Sim, global, sim. Cada vez mais. Sim. Portanto, agora respondendo à sua pergunta sobre o que é que me trouxe para a política. O que me trouxe para a política foi considerar que poderia dar um contributo num projeto em que me revi, que foi o da Iniciativa Liberal, sou fundadora também, sou membro fundadora da Iniciativa Liberal e, portanto, considerar que nós, hoje em dia, no espectro político português, não temos uma verdadeira voz liberal e que ela fazia falta. Era uma parte do espectro político que não está de todo coberta, que não é o centro clássico que nós conhecemos entre o PSD e o PS, mas que realmente há diversas pessoas que sentem que o peso do Estado é muito grande na nossa vida e isso tem a ver com correntes de liberalismo e, portanto, foi esse apelo que eu senti. Além de que, enfim, na fase da vida em que estou, tenho alguma disponibilidade para isso. Portanto, sou profissional, sou mãe, sou mulher, não é? Sou esposa, mas também, felizmente, tenho também algum tempo E é cidadã, não é? E sou cidadã. E essa é a questão central que traz para a política, é ser cidadã e querer. E querer dar o meu contributo, sujeito a discussão e a escrutínio. Já deu aí uma nota um pouco do que é a Iniciativa Liberal, ao dizer que o Estado está presente em muitas coisas. Portanto, a Iniciativa Liberal quer um Estado mínimo, ou minimalista, ou um Estado ausente. Não. Portanto, portanto, a Iniciativa Liberal agrega realmente diversas correntes do liberalismo. Portanto, nós se calhar em história, para aqueles que ainda se lembram da história que estudaram na escola, nós estamos mais familiarizados, se calhar, com um liberalismo clássico, que é aquele que conhecemos aqui do Porto. Exatamente, Porto, cidade liberal, cidade do... Exatamente, portanto, o constitucionalismo, etc. Portanto, que é realmente uma corrente mais liberal, mas mesmo dentro do próprio liberalismo clássico, há correntes francesas, inglesas. O liberalismo era um contrapoder do absolutismo. Exatamente. E aquilo que nós hoje sentimos em muitas áreas é que nós temos um certo absolutismo do Estado. Ainda, quer dizer, estas notícias que nós vamos ouvindo do próprio governo, do nepotismo que reina e de algum...
enfim, de algum alinhamento perante o cidadão comum sobre porquê que isto não deve ser assim, porquê que está errado, é efetivamente algo que nos preocupa. Portanto, nós não somos anarquistas, não defendemos a ausência total de Estado, bem pelo contrário. Não somos sequer, muitos de nós, haverá alguns que serão um bocadinho mais, mas não somos sequer minarquistas. Portanto, o minarquismo advoga que o Estado só deve, por exemplo, tratar da segurança e da justiça. Nós aceitamos que haja serviços públicos, por exemplo, a nível da saúde, a nível da educação, mas consideramos que os cidadãos devem ter liberdade de escolha em iguais circunstâncias para o serviço público e para o serviço privado. Deixe-me dar-lhe um exemplo muito concreto desta situação. Por exemplo, aquilo que se passa a nível dos livros escolares... Desculpa, peço nada. desculpa. Aquilo que se passa a nível dos livros escolares, em que eu, por andar no público, independentemente do rendimento que eu tenho acesso a livros gratuitamente. Quando, se estiver no privado, com um contrato de associação ou com o subsídio estatal, sou considerado, por estar no privado, não devo ter acesso aos livros. Portanto, este tipo de discriminação a nós faz-nos realmente confusão, porque é uma discriminação meramente ideológica, no sentido de o serviço público é que é bom e aquilo que é privado não é bom, não é puro, digamos assim, e, portanto, nós não aceitamos esta visão. Vê essa dicotomia hoje na sociedade portuguesa de que aquilo que é de privado é mau? Infelizmente é algo que nos querem tentar passar. Eu acho que a maior parte das pessoas não sente isso. No entanto, acho que há uma narrativa associada a medidas deste género que efetivamente nos quer fazer pensar isso. E, portanto, nós, enquanto liberais, opomos-nos claramente a este tipo de dicotomia. Portanto, as coisas não são nem branco nem preto, né? Não devemos muitas camadas cinzento, não é? Ora, exatamente. E, portanto, há vias que são intermédias, que são frequentemente vias de compromisso, que nós liberais advogamos e que não são a exclusiva propriedade da esquerda ou da direita. Sim, aliás, o liberalismo tanto é de esquerda como de direita. Tanto é de esquerda como de direita, é verdade. Agora, tudo depende da dimensão em que queremos levar o liberalismo, não é? Porque exatamente. O liberalismo apareceu também, como dizíamos há pouco, numa contraposição ao absolutismo. Mas o liberalismo hoje pode ter tem outra conotação. Tem. Essa história dos neoliberais. Dos neoliberais e mais... quer dizer, eu acho que os neoliberais vão para além do liberalismo. O que acontece é o seguinte, portanto, há uma questão na economia, portanto... Há realmente, depois do liberalismo clássico, algumas correntes a nível económico muito mais liberais, digamos, do que o próprio liberalismo clássico e que advogam, de alguma forma, quase o próprio anarcocapitalismo. Não somos assim. Nós consideramos que o caminho que há a percorrer na sociedade portuguesa é tão grande, no sentido de mais liberdade de escolha, de mais liberdade individual neste tipo de dialética, que nós precisamos, que o fim não é o que realmente nos interessa neste caminho. Portanto, isto é quase como se eu estivesse a discutir, usando uma imagem do presidente da Iniciativa Liberal, que é o Carlos Guimarães Pinto. Portanto, ele diz que estas discussões são quase... Eu decido ir de Lisboa a Moscovo. E ainda estou a determinar se vou de carro, se vou de comboio, etc. E depois, em vez de andar a pensar no percurso, não estou, mas é discutir. Não interessa como é que lá chega, o que me interessa é qual é a rua de Moscovo, se eu vou para A, se vou para a B. Portanto, o caminho a fazer é tão grande que essa questão não se coloca. Claro, mas coloca-se a questão à sociedade portuguesa num movimento que ainda está, de facto, a crescer, ou está a apresentar-se à sociedade portuguesa, de saber o que é que ele pensa relativamente a algumas áreas. Com certeza. O liberalismo, portanto, e como dizem bem, quer dizer, é uma questão de escolhas, mas as escolhas são caras às vezes.
E, por exemplo, eu aqui há uns anos atrás advoguei a questão da escolha relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, de termos a capacidade de escolher o médico. Mas isso não é, enquanto temos o Serviço Nacional de Saúde, não é possível porque estamos sujeitos ao Serviço Nacional de Saúde. Mas também, de outra maneira, somos capazes de não ter capacidade financeira para fazer essa escolha. Nós não somos contra o Serviço Nacional de Saúde. Eu sei que não. Mas então deixe-me... Mas essa dimensão... Porque depois vamos falar na educação e na educação, como é que isto se conjuga. Portanto, numa sociedade como a portuguesa que ainda... A sociedade portuguesa é altamente paternalista em alguns pontos. Era isso que eu ia dizer precisamente, porque também tivemos 40 anos de... É verdade. E hoje ainda não temos, se calhar, capacidade... Eu ia dizer capacidade de escolha, mas isso seria muito mau para os portugueses. Têm capacidade de escolha, não têm a capacidade financeira para poder escolher. Mas, repare, no caso da saúde, portanto, nós temos hoje uma dicotomia muito grande entre o Serviço Nacional de Saúde e o privado, sendo o privado sujeito a diversos subsistemas. Portanto, eu posso ter um seguro privado, posso ter um subsistema de saúde, por exemplo, sei lá, o mais conhecido talvez seja a ADSE. É o mais badalado. É o mais badalado também. A ADSE, no caso, por exemplo, aquilo que nós defendemos é que a ADSE possa ser um serviço que não seja exclusivo do funcionário público. Ou seja, o funcionário público tem direito, se quiser, a ADSE descontando 3,5% do seu salário. O que para alguns já tem um sistema bastante caro. Sim. Em alguns casos já tem um sistema bastante caro. Portanto, o que acontece é que, por exemplo, eu vou à França e eu tenho diversos seguros mutualistas estatais que me permitem eu recorrer a qualquer médico. Por exemplo, nos hospitais públicos franceses, eu tenho médicos a dar consultas privadas. Sim. Ora, essa realidade não existe em Portugal. E isso significa que para a pessoa quase nem tem de escolher, digamos assim, se vai ao privado, se vai ao público. A pessoa realmente escolhe aquele médico e ele gera, portanto, onde está. Porquê? Porque a pessoa, perante um seguro mutualista que realmente não é extraordinariamente caro, e é acessível e não depende da condição de ser funcionário público. Mas preconiza a participação do utente, digamos assim, para esse seguro mutualista, digo eu. Mas este com uma taxa... Repare, mas mesmo quem ganha o salário mínimo da função pública está, se quiser a ADSE, está a pagá-la. Sim. Não é? Portanto, nós podemos ter realmente níveis... Mas estou a falar dos privados, não é? Onde o salário ainda é mais baixo. Portanto, mas isso foi uma sim, uma decisão agora... Sim, mas repare, nós não há, como bem sabe, e bem o disse há bocado, não há almoços grátis, não é? Portanto, mesmo o Serviço Nacional de Saúde, nós dizemos que é gratuito, mas na verdade não é gratuito. Ele é imputado aos nossos impostos e cada nós vez é mais cofinanciado pelos utentes. Cada vez é mais cofinanciado pelos utentes, sem tal liberdade de escolha. A verdade é essa. Sim. A verdade é essa. Portanto, é possível, e repare, eu dou o exemplo de França, que é um Estado, eu já vivi em França há bastantes anos, mas é um Estado socialista em muitos aspectos. A sociedade francesa é em muitos aspectos muito socialista. A Europa. Sim, mas se calhar é mais socialista do que, por exemplo, a Alemanha. E realmente este sistema existe. Portanto, vamos lá ver uma coisa, o nosso Serviço Nacional de Saúde é realmente bom, está subfinanciado. Portanto, para aquilo que temos visto, há um desinvestimento, quer em termos de equipamentos, infraestruturas e também do próprio pessoal. Senão nós não assistíamos a esta migração que temos vindo a assistir para o privado, não é? Nos anos 2000, 2011. Exatamente. Portanto, é possível repensar o serviço de outra forma e dando
às pessoas verdadeira liberdade de escolha sobre quem é o seu fornecedor de cuidados de saúde e não ter de ser esta dualidade entre Estado ou privado. Isto não, mais uma vez, há diferentes níveis e aqui também é possível ter esses diferentes níveis. Sim, isso foi sempre uma velha discussão que começou a ter assim, andamento nos anos 2000, quando se põe na questão da escolha, porque a escolha e na questão da saúde, nós normalmente vamos sempre atrás daqueles que dizem que são os melhores, nem sempre será, mas a sociedade reconhece como tal. Mas o Serviço Nacional de Saúde tem tido, apesar de tudo, tem tido um grande desempenho. Eu, por acaso, na questão da saúde, os Estados Unidos da América é provavelmente um dos países mais liberais do sistema económico mundial, não é? Sobre Trump diria que não, mas percebo o que quer dizer. E por acaso, há uns anos atrás, li um livro interessante, que era O Economista Disfarçado, em que ele dizia que os custos da saúde nos Estados Unidos da América eram cerca de 14% do PIB, e a percepção que as pessoas tinham era de um serviço de muita fraca qualidade. Porque dizia ele que os custos administrativos que um serviço mutualista pode levar seria na ordem dos $1.000 por doente, enquanto que na Europa esses custos andariam na casa dos $300. Ou seja, o controle dos atos médicos obrigava a uma carga administrativa muito pesada, e isso pode levar para o Serviço Nacional de Saúde. Atenção, veja também as últimas notícias, mais uma vez, para a ADSE. A ADSE, ainda há relativamente pouco tempo, o Presidente, se eu não estou em erro, veio dizer que não há controlo, por falta de pessoal, por desinvestimento do sistema, sobre as fraudes. Não é? O problema é esse. Portanto nós precisamos, efetivamente, mas se eu tenho uma seguradora... Mas esse é que é o problema português, digo eu, não é? Quer dizer, que estamos um bocado habituados a esse tipo... Quando as coisas são gratuitas... Então nós somos... Deixe-me dar-lhe aqui uma imagem. Efetivamente, eu penso que nós, em termos de sociedade, porque fomos uma sociedade tão controlada ao longo de tanto ano, com um Estado muito paternalista, que é ele que nos trata da reforma, por exemplo, não é? Quer dizer, temos os PPRs, mas não temos muito mais sistemas. Enfim, também nos comportamos um bocadinho às vezes como miúdos, marotos. Eu gostei dessa palavra do maroto. Que é uma imagem, pronto, atenção, acho que é uma imagem carinhosa, mas realmente depois isto leva ao abuso, e aquilo que acontece é que nós precisamos de ter também alguma responsabilização das pessoas. Isto não pode, portanto, as pessoas têm de perceber que a responsabilização delas e o uso correto dos sistemas que têm à sua disposição faz parte de uma componente cívica e de exercício de cidadania. Portanto, é importante que as pessoas, que elas próprias atuem de acordo com o sistema que têm. Aí seria muito mais fácil o liberalismo ou a iniciativa liberal ter maior sucesso. Mas eu acho que há muita gente que está disponível para isso. Acho que é muito apelativo para muita gente, porque a maior parte das pessoas não gosta de viver na sombra. Muito honestamente, eu acho que os portugueses são, em geral, altamente cumpridores, gostam de saber as regras. O que eles não gostam é de se sentirem restringidos e apertados. E, portanto, aí, enfim, tentam arranjar. Mas a gente diz... Acha mesmo que o português comum, que eu não queria ser muito virulento, mas acha que eles têm hoje capacidade para
para escolherem, fazerem escolhas certas sobre o seu próprio processo de intervenção na sociedade, sobre o civismo que eles põem na sociedade, sobre a cidadania que deveriam praticar e não praticam? Eu quero pensar que sim. E eu digo-lhe porquê. Portanto, na minha atividade docente, os meus alunos mais novos têm 20 anos. E são os que mais me preocupam. E eu vou-lhe dizer porquê. São alunos que, enfim, estão no 3º ano da faculdade, portanto são bons alunos, não é? Quer dizer, perante a população portuguesa, obviamente, são bons alunos. São alunos que vêm das ciências e aos quais eu dou gestão. E, portanto, eles não estão familiarizados com diversos conceitos económicos, financeiros, etc. E a primeira ideia que nós teríamos é que a maior parte das pessoas, bem, eu sou cientista, eu não quero lá saber de taxas de juros ou de conceitos económicos ou da crise da dívida soberana, etc. Ou o que é um ativo, enfim. Mas, na verdade, querem. Portanto, o que aconteceu ao longo do tempo, e essa para mim é uma diferença grande, é que nós enquistámos-nos, e atenção que os professores, nós somos responsáveis por isto. Portanto, quem dá matemática, devido, por exemplo, aos programas, dá exclusivamente matemática. Quem dá ciências, dá exclusivamente ciências. E, portanto, deixou de se fazer a transição para um mundo real. E os alunos, os nossos estudantes, efetivamente querem saber o mundo real e querem conhecê-lo. E quando são despertados para essas temáticas, eles têm gosto, aprendem e usam convenientemente os conceitos. Portanto, aquilo que nós... Mas isso é no mundo académico. Não é só. Não é só. Eu tenho para mim, que dei aulas numa universidade sénior, em que a iliteracia cívica, a iliteracia financeira era uma realidade. Eu acredito, mas nós... o PIB no Orçamento de Estado, não sabem essas coisas, não é? Eu acredito, mas o que eu estou a dizer... E elas dizem, nós vamos ao banco e falam-nos disto, falam-nos daquilo. E nós não sabemos. Nós não sabemos. E não sabemos o que é que nos está a acontecer. E aquilo que se passou na banca e com algumas... O BES, etc. Foi muito porque as pessoas não eram conhecedoras, acreditavam no... E essa iliteracia não é a responsabilidade dos políticos também e até da comunicação social. Fazerem é a responsabilidade de todos nós. É a responsabilidade de todos nós. Repare, é exatamente isso. As pessoas, porque achavam... É um caso paradigmático. As pessoas, porque achavam que podiam confiar, confiaram. Tal e qual como confiam no Estado, tal e qual como confiam, enfim, num certo papá que nós temos todos, não é? Sim. E deixaram, de alguma forma, de ser suficientemente críticas sobre as questões. Okay? E, portanto, nós, se há situação onde eu acho que é necessária uma intervenção a nível de despertar de consciências, é realmente nessa área. Nós precisamos de explicar muito melhor. E isso faz-se, quer através da regulação, não é? Portanto, e não pode ser só dar os papéis a assinar às pessoas. E falou aí uma coisa que eu venho batalhando há muito tempo, que é da regulação. A iniciativa liberal vê uma sociedade de mercado, economia de mercado, sim, como liberal, totalmente liberalizado, ou ela também tem que ter as suas próprias regras de funcionamento para ter que ser regular? Depende. Olha, deixa-me ir... Antes de entrar nos temas da saúde, da habitação e acho que este tema está a ser demasiadamente interessante. Há situações onde nós temos de regular. E porquê? Porque, efetivamente, as pessoas... Porque há riscos envolvidos, riscos esses que não são apropriáveis exclusivamente pelo indivíduo. Um caso crítico é o do medicamento. Sim. É óbvio, é uma situação óbvia, não é? Sim. O caso dos produtos financeiros, portanto, daqueles produtos estruturados, tóxicos, que nós vimos durante muito tempo na banca,
exatamente porque estão a ser vendidos a pessoas que não têm a capacidade para os compreender. Chamada assimetria de informação, não é? Ora bem, se calhar eu preciso de regular um bocadinho mais isso, ou preciso eventualmente, preciso de fazer duas coisas, que é, por um lado, ter regulação. Se calhar esses produtos só devem ser vendidos a investidores institucionais. Porque não? Bancos especializados, porque não? Porque não? Pronto. Mas também, para exatamente desenvolver o outro mercado, eu tenho de atuar de modo a aumentar a literacia do outro lado, para depois, então sim, poder baixar a regulação. Portanto, nós não defendemos que isto tem de ser a lei da selva. Não é isso. Sim. Mais uma vez. Portanto, Mas falou numa que a regulação é de facto fundamental, porque a salvageria é terrível, que é a questão do medicamento. Não é? Um medicamento, quer dizer, a questão da contrafação, não é? Portanto, há contrafação em inúmeras áreas. Portanto, nós temos de efetivamente, nós não advogamos que é tudo livre, quer dizer, eu agora decido começar a produzir medicamentos sem qualquer licença, não. Mas, por exemplo, já advogamos que a questão do acesso, por exemplo, a determinadas profissões deverá ser menos regulada. O fim das ordens? Não significa o fim das ordens, mas se calhar significa menos requisitos no acesso a algumas profissões. Portanto, as ordens, que são derivados das antigas guildas medievais, não é? São, efetivamente, em algumas áreas, verdadeiros mecanismos de controlo de barreiras à entrada. E, portanto, nós devemos ponderar, por exemplo, vamos voltar ao caso da saúde, devemos ponderar seriamente qual o verdadeiro papel das ordens. Porque há muitos aspectos na saúde, particularmente a nível do número de clausos que tem sido mantido nas universidades e a não abertura de cursos no privado, que tem tido um forte lobby da ordem. Até nas próprias especialidades, não é? Até nas próprias especialidades. Portanto, podemos discutir se há condições para mais ou não, mas esse lobby tem sido, de alguma forma, nefasto à própria saúde dos portugueses. Sim. Portanto, há aqui aspectos de acesso à profissão. Por exemplo, para ser nutricionista, não lhe serve ter o curso de nutrição. E várias licenças. Portanto, o que nós advogamos é que, efetivamente, em algumas áreas, nós devemos olhar também para os nossos congêneres europeus, perceber o que é que realmente está a ser feito e perceber se os nossos mecanismos fazem sentido no dia de hoje. Portanto, é aquilo que nós em gestão chamamos os exercícios de benchmarking, não é? Portanto, os exercícios de boas práticas, perceber, ok, sim senhora, a nossa saúde é boa, ou o nosso ensino é bom, o que é que nos está a falhar aqui, o que é que nós devemos implementar, tout-court ou adaptado. E, portanto, porque frequentemente a importação, tout-court, de medidas não se adaptam a nós, não é? Não é correta. Portanto, nós precisamos de fazer esse exercício. E esse exercício é um exercício de longo prazo e é um exercício de sociedade. Não só de partidos, mas da própria sociedade. É esse que é o grande problema, é a sociedade. E a sociedade que temos tem sido muito pouco ativa, quer dizer, não participa nas eleições, não participa nas discussões que se tem. O caso mais paradigmático é a Europa e as eleições europeias. Daqui a pouco vamos falar lá, porque a Catarina é a número 2 da Iniciativa Liberal para a candidatura às eleições europeias, mas a habitação hoje veio-nos trazer um problema sério, e onde, de facto, as questões liberais ou do liberalismo mais têm sido notadas, porque
esta concorrência que veio do turismo, ou do excesso do turismo. Eu não acho que não há excesso nenhum, há turismo. Há turismo. Há turismo, ainda bem que há turismo. Sim. Veio colocar as questões da habitação, particularmente as rendas, no Porto e em Lisboa, onde, com os salários que hoje se praticam, ninguém dos portugueses, ou poucos dos portugueses, podem viver no Porto ou Lisboa. O que é que a Iniciativa Liberal tem a dizer sobre isto e sobre esta... Porque, de facto, há aqui um mercado que nós não estávamos habituados a ter. É um mercado que está, eu direi, quase desregulado, embora tendo muita regulação. Não está, tem muita regulação. Tem muita regulação. E se calhar não a regulação certa. Se calhar é isso. Mas a Iniciativa Liberal tem, por aquilo que eu me percebi e vou-me apercebendo nas leituras que vou fazendo, acha que o mercado aqui tem que funcionar tal qual como ele está previsto, não é? Sim, o mercado, a nosso ver, o mercado deve funcionar. Nós não honestamente, quer dizer, não podemos aceitar que leis como o senhor tem um apartamento num prédio e a Assembleia, o senhor quer usá-lo para alojamento local, por exemplo, e a Assembleia de Condóminos opõe-se. O senhor deve ser livre de fazer aquilo que quiser com o seu apartamento dentro, enfim, tem uma licença para a habitação, portanto não vai lá pôr serviços, não é? Mas tem uma licença para a habitação, portanto, e a habitação, o alojamento local também pode ser entendido como tal. Portanto, nós não achamos este tipo de regulamentação correta. Não, a questão das rendas e do congelamento de rendas, etc., é completamente contraproducente. Nós somos dos países europeus onde o mercado de arrendamento funciona pior e onde mais posse de habitação própria há. E isto deveria ser muito bem pensado. Porque a verdade é que isto denota que os portugueses veem a habitação própria também como um refúgio de valor. Sim. Ou seja, eu estou a comprar a minha casa porque tenho aqui algum dinheiro, isto associado com um crédito que existe e portanto, com alguns juros, neste momento, baixos. E, portanto, as pessoas olham para o imobiliário também como um refúgio de poupança. Portanto, nós devemos ponderar isto de uma forma muito mais complexa. Porque a verdade é que, sim, se nós olharmos para como é que é feito o PIB, portanto, a fatia que eu tenho de consumo, a fatia que eu tenho de investimento, sem dúvida, a compra de casa para a habitação está enquadrada no investimento. Das pessoas a reagirem à falta de habitação para arrendamento. Mas repare, quanto tempo é que as rendas estiveram congeladas? Há 48 anos, no período da outra senhora, não é? Exatamente. Tiveram... E depois houve ali uns anos ainda com congelamento. Exatamente. E depois houve o grande drama dos senhorios e que tem sido embandeirado em arco por alguns partidos do sistema é que realmente os despejos, os números de despejos, quando nós vamos ver os números reais de despejos, são residuais. Portanto, não são significativos. Sim, não são significativos. O que mais custa? É claro, eu não nego... O grande problema dos despejos não é a quantidade, é a qualidade. É despejar pessoas com mais de 65 anos. Mas, são esses que vêm e que fazem depois as páginas da comunicação social. Não negamos, mas atenção, mas repare, eu posso estar... vamos lá ver, há aqui duas situações diferentes. O mercado do alojamento local veio efetivamente deslocar muitos residentes das zonas históricas, que são frequentemente esses casos. Sim. Depois temos o outro caso dos despejos, que muitas vezes até nem estão nessas zonas históricas, que são pessoas que não pagam. Acho que não é? São despejadas, não é? Pois, mas... custa. Acha isso, eu também acho, mas a verdade é que
nós hoje, portanto, quem for senhorio, está muito mais a subsidiar a habitação social do que efetivamente a ser senhorio. Há algumas pessoas que dizem que eles não podem ser a Santa Casa da Misericórdia, não é? E, portanto, será que... Portanto, há ponderações que nós efetivamente temos de fazer. E a pergunta é, há habitação social? Há habitação social em número suficiente? Não, e é engraçado. Portanto, somos o país onde, na Europa, com mais baixo nível de habitação social. E, mais uma vez, para que é que isso tem atirado as pessoas? Eu tenho aqui um pequeno pé de meia, tenho um salário, não é grande coisa, mas vou ao banco, vou-me endividar. E nós somos um país de capitais depauperados, em que realmente a taxa de poupança é muito, muito baixa. E isso significa que mesmo as nossas empresas, quando querem fazer investimento, acabam por ter de importar capitais. E, portanto, isto é um círculo vicioso. O que me leva aqui é uma questão que é: nós, efetivamente, devemos ponderar se temos uma taxa liberatória amiga da poupança e amiga do investimento. E a resposta é: tenho muitas dúvidas. Acho que não. Pois, mas essa é uma questão central e eu acho que o problema, a problemática da habitação deve ser repensada, porque há, de facto, aqui um investimento, uma alocação de financeiros, de recursos financeiros para o investimento na habitação e para a habitação própria, quando poderia ter outro tipo de alocação a outros fins, se, digamos, funcionasse o investimento na habitação para arrendamento, e então, mas aí também tínhamos a vantagem de poder ter rendimentos mais baixos, digo eu. Portanto, mas nós sabemos como estas lógicas funcionam. A verdade é que, repare, eu acho que o alojamento local, a meu ver, trouxe uma questão importante, que é: nós temos aqui um risco de tornar as nossas baixas, particularmente a Baixa do Porto ou a Baixa de Lisboa, numa Disneylândia. E isso é matar a nossa galinha dos ovos de ouro. Portanto, eventualmente, e as câmaras municipais deverão estar atentas a esses fenómenos. Porque aquilo que caracteriza a Ribeira não são só as casas. As pessoas. Ora bem, portanto, e essa autenticidade é algo que o turismo também procura, não é? É ver os turistas que estão junto à ponte para ver os miúdos a saltar para o rio. Ou mesmo a vizinha que diz para a outra. Exato. Eu só não estou de acordo consigo numa coisa, que eu acho que no alojamento local, quer dizer, não se pode, sem autorização de condomínio, pôr o alojamento local. Porque eu tinha a ideia idêntica. Ouvi um sujeito que disse numa reunião da Câmara Municipal do Porto que tinha um problema sério. É que ele iniciava o trabalho às 8 da manhã. E todos os dias os vizinhos de cima e os vizinhos de baixo estavam às 2, 3 da manhã, faziam um barulho, faziam aquilo. Então, já experimentou viver num prédio com estudantes? Não. Então, olhe, e não é alojamento local. Pois, mas tem que haver algumas regras, não é? Mas repare, as regras de silêncio, as regras de silêncio, não é? Portanto, na rua ou dentro das habitações, sou totalmente a favor que sejam cumpridas, não é? Portanto, como é óbvio. Independentemente de ser alojamento local ou não. Ora bem. É este respeito que às vezes é necessário ter. Exatamente, isso sem dúvida. E as pessoas têm de perceber que se vão para o alojamento local, não vão para um hotel. Portanto, não é a mesma coisa. Claro, mas uma das coisas, por exemplo, o Presidente da Câmara de Lisboa, que o Presidente da Câmara do Porto contrariou, porque pensava de maneira diferente, o Presidente da Câmara de Lisboa só aceitaria novo alojamento local na recuperação de novos edifícios. A recuperação de mais espaços, que é uma boa medida, no meu entender. O Rui Moreira é mais liberal e, portanto,
alojamento local, seja onde as pessoas queiram instalar o alojamento local. Mas eu acho que, eu acho que há uma diferença significativa ainda entre o que se passa em Lisboa e no Porto, a nível de escala. E, portanto, eu não consigo aferir realmente se essa diferença quão grande essa diferença é. Portanto, eu não consigo friamente dizer se realmente essas posições são tão diversas ou se há números que realmente provam que Lisboa está a sofrer. É interessante, não é? Porque é uma maneira também de reabilitar muitos dos edifícios. Eu soube que na Praça do Rocio, que há uns 20 anos, moravam lá 7 pessoas. No Arco de Camões. Sim, eu sei. O que, de facto, é assustador para uma cidade como Lisboa. E agora penso que aquilo já estará tudo muito reabilitado, porque Lisboa sofreu uma... Pronto. O problema da reabilitação para alojamento local é que eu também não estou a fazer reabilitação para alojamento efetivo, não é? Portanto, estas coisas geram sempre enviesamento de mercado. Porque, repare, a maior parte das pessoas não quer viver num apartamento pequeno. Pois. Que é o caso de muitos destas habitações na Baixa. Querem ter um lugar de estacionamento. Pois. Portanto, há aqui questões que não são... Tem que ser repensadas, não é? Exatamente. Nós só estávamos a falar em termos de filosofia porque não somos especialistas em habitação, portanto é só naquilo que pensamos no que poderá ser o processo da habitação. Catarina, nós vamos agora entrar na discussão da Europa. Catarina é número 2 da Iniciativa Liberal às eleições europeias, que é liderada pelo Ricardo Arroja, a lista do Iniciativa Liberal. Uma das questões que têm sido ultimamente colocadas em cima da mesa é o euro e as políticas monetárias associadas ao euro. Okay. Que numa primeira fase foram muito liberais e que depois começaram a ser muito sociais-democratas, vamos chamar assim, quando o Banco Central Europeu começou a comprar dívida soberana. Não é? O que lhe traz a dizer sobre isto? É um problema muito grande. Aliás, há hoje quem fala, aliás, até parece que já o Sr. Primeiro-Ministro falou disso, que a adesão de Portugal ao euro foi boa para a Alemanha e mal para Portugal, não é? Mas sabe porque é que o euro foi sugerido? Sim, sei. Portanto, o euro foi uma sugestão como contraponto da França como contraponto à reunificação alemã. Sim. Portanto, eu diria que a França não teve assim tanta lucrar quanto isso, se a gente olhar meramente por essa perspectiva. Nós somos europeístas. A Iniciativa Liberal é europeísta. No entanto, critica a Europa tal e qual hoje existe e um centralismo europeu muito grande. Portanto, nós achamos que esta camada que há europeia é efetivamente interessante e que nós, enquanto país, tivemos muito a ganhar dela. E não só em fundos de coesão, mas efetivamente... A evolução da cidade. Exatamente. Em tudo. Economicamente, socialmente, etc. A juventude, não é? Foi a juventude. Sem dúvida. A Catarina deve ter sido uma das grandes usufrutuárias do movimento que se fez dos jovens. Também. Na Europa, não é? Também. E isso dá mundo, não é? Que era aquilo que nos faltava. Exatamente, que é algo que nos faltava. E às vezes, eu acho que nós portugueses temos muita mania de lá fora que é bom. Se houve coisa que eu aprendi em França foi, estes tipos são muito mais burocratas que nós. Portanto, nós também aprendemos a valorizar aquilo que socialmente temos de bom e que é melhor que os sítios onde estamos. Portanto, dá mundo e isso é claramente muito importante. Relativamente ao euro, nenhum de nós
acho que quer voltar à situação em que tínhamos anteriormente. Não, há alguns da esquerda mais radical Mas até dizem a saída do euro, não é? Sim, mas o próprio Bloco de Esquerda, que uma vez defendeu isto, nesse momento já diz que nunca disse tal coisa. Portanto... Isto é o único que ainda mantém coerência. É verdade, é verdade. Mas alguns pensadores da área do Bloco de Esquerda, e estou a lembrar-me de um que conheço bem, que é o Jorge Bateira, que esteve para vir aqui a um programa e não veio porque adoeceu entretanto, que defende a saída imediata do euro. Não, de todo. Agora ele parece-me que está naquela posição do Brexit. Nem sabe o que é que iria acontecer a Portugal se saíssemos do euro. De todo. Acho que ninguém sabia. O que nós sentimos, efetivamente, é que a questão da política monetária está, neste momento, num ponto deficitário e tem de ser realmente pensada. Achamos que esta questão de mais integração, em alguns casos quase mesmo à força, é algo que não deve existir. Portanto, deixe-me extrapolar um bocadinho mais para até algumas questões. O cenário é antifederalismo? Sim, somos antifederalismo. O cenário de uma Europa... A Europa é muito diversa, sempre foi muito diversa. E a Europa correta é realmente a Europa a várias velocidades. Em que nós, enquanto sociedade e enquanto país, e cada um dos Estados-membros preserva a sua identidade, a sua nação e aquilo que é absolutamente soberano. Portanto, nós consideramos que o federalismo não é o caminho a seguir. Mas não entendo que era necessário a Europa ter uma política comum de defesa de negócios estrangeiros, porque hoje o que vivemos na época Trump, em que ele desfaz todos e quaisquer acordos que têm existido, tem posto a Europa muito isolada neste contexto internacional, não é? Eu acho que há aí um equívoco. Porque toda a gente gosta muito de dizer o Trump é isto e aquilo. O presidente... Sim, aquilo que se vai dizer, não é? Mas o Trump, quer dizer, ao dizer que iria tirar os militares da Europa, da Síria... portanto, vamos lá ver. A China e a Rússia já com uma outra pujança, no caso da Venezuela, nos casos onde existe algum belicismo, a Europa está isolada porque não tem força militar e não tem uma política de negócios estrangeiros única, portanto, cada um fala por si, não é? Pronto, se dissolver o G8, se dissolver a ONU enquanto tal, se calhar podemos pensar nisso. Pois. É que a verdade é esta, repare. Se eu tenho as organizações que hoje tenho e se elas realmente estão ao nível do Estado-nação, como é que eu vou compactuar, ter aqui um bloco geopolítico único, não é? Com aquilo que diz, com um exército próprio, uma diplomacia em que eu possa ter, se quiser, embaixadas europeias, etc. Como é que eu vou compactuar isso com a existência de um G8, onde eu tenho a Alemanha... Os ricos. Ora bem, como é que... Portanto, se calhar nós temos outras coisas para reformar. Se calhar nós temos outras coisas para reformar antes de pensar nessa questão. Mas a questão do PESCO, portanto, da política europeia em termos de defesa, da política única e do tal exército europeu, nós... atenção, nenhum dos Estados europeus efetivamente contribuiu com aquilo que deveria ter contribuído para a NATO. Portanto, quem é que lhe garante que agora a Alemanha vai realmente dar o dinheiro que é necessário para um exército? Portanto, estas coisas são muito... Aliás, a questão da NATO, o Trump dizia que era repensar a NATO, que eles estariam na disposição de sair da NATO, não é?
Portanto, a Europa ficava... E, entretanto, foi convidar o Brasil. Entretanto, foi convidar... Mas deixe-me dizer-lhe que o primeiro desinvestimento, a minha opinião, e na opinião também de alguns pensadores nesta área de política internacional, que sabem claramente muito mais do que eu não sou especialista nisso, mas é que o primeiro grande desinvestimento que há da Europa, pelo lado dos Estados Unidos, é feito pelo Obama. Sim. E o Obama virou-se completamente para a Ásia e para a África e, portanto, o Trump está-lhe a seguir as pegadas. Não pensemos que isto é só o Trump. O Trump, se calhar, é mais vocal, é mais espalhafatoso, já vinha etc. do tempo do Obama, sem dúvida. Portanto, nós não... Portanto, a questão de ter um exército único coloca-nos as interrogações que nós já vimos em tempos e, portanto, achamos que neste momento não é o caminho a seguir. Portanto, podemos ter forças militarizadas que são fornecidas pelos vários exércitos, mas realmente um exército único, com um orçamento próprio, etc., parece-nos inexecuível. Ok. Eu ia falar da política agrícola comum, que tem sido uma das políticas mais socialistas da Europa. É verdade. E com portanto, enormes prejuízos para países subdesenvolvidos. Nomeadamente para Portugal, onde as coisas... Parece que agora estamos a levantar um bocado de cabelo. O que é que parece? Sobre as questões da agricultura. Mas foi um programa pensado para a Alemanha, não é? Nós temos... E França, não é? Pronto, a política agrícola comum é realmente uma das políticas mais antigas da União Europeia. Sim, sim. Com um dirigismo muito grande, a questão das cotas, como bem conhecemos, e a política agrícola comum, nós costumamos olhá-la só do nosso lado, do lado dentro da Europa, mas a política agrícola comum tem também um outro efeito absolutamente nefasto, que é para países terceiros. Grande parte do subdesenvolvimento e depois daquilo que nós nos andamos a queixar aqui dos migrantes económicos e das pessoas que vêm ilegalmente para a Europa, etc., vem porque, efetivamente, há restrições muito significativas e muito protecionistas ao nível da agricultura e dos produtos agrícolas. Que não permite aos países subdesenvolvidos crescerem. É muito mais barato produzir tomate, sei lá, na Etiópia do que em Itália. E, no entanto, isso não acontece. Portanto, nós somos a favor de um abandono gradual, porque temos de dar tempo às pessoas para se adaptarem. Portanto, nós não podemos dizer, como o Ministro do Ambiente disse, que o ideal era deixar de comer vaquinhas, não é? Portanto, e agora só há X cabeças de gado por não sei o quê. Portanto, nós temos... O mercado tem de se adaptar e, portanto, nós temos de gradualmente eliminar estas barreiras protecionistas, porque, efetivamente, elas só condenam outros, à pobreza, à miséria, e a partilha da prosperidade também se faz por um mercado livre onde todos possam estar. Sim, e isso, desde que cumpram as regras de segurança alimentar, pesticidas, etc. De facto, tem um outro ponto de vista que eu aprecio, de facto, porque a política agrícola comum veio tornar ineficiente as produções europeias. É verdade. E agora vamos entrar no ponto do Brexit, e veio pôr a nu aquilo que o Brexit veio pôr em cima da mesa, aquilo que o Brexit trouxe para a discussão pública, que é a grande dependência que a Inglaterra tem dos produtos agrícolas europeus. Portanto, está num grau de dependência elevado e eles estão um bocado à rasca. Mas não sei se me fiz entender e gostaria de que fizesse esse comentário sobre isso, porque também gostaria, porque o tempo começa a ficar escasso. Temos aqui a questão do Brexit, sobre o qual eu gostaria de ouvir a sua opinião, e
E há uma coisa que ao longo dos anos temos sempre criticado, é que a Europa foi feita sem que as populações fossem ouvidas, fossem esclarecidas do que era a Europa. E por isso, se calhar, o divórcio que se faz... Deixe-me então muito brevemente atacar os 2 pontos. Sobre o Brexit, realmente o Brexit é uma grande confusão, e eu acho que a grande confusão, quer dizer, esta última votação, 8 propostas, não, quer dizer, eu acho que grande parte da confusão também está no Reino Unido, claro. Portanto, a Europa, eu acho que aqui a única coisa que cabe a nós, europeus, fazer é respeitar a decisão do Reino Unido, mas oferecer-lhes, não são tábuas de salvação, mas oferecer-lhes a oportunidade de continuar a integrar aquilo que são as políticas europeias com algum sucesso. E por exemplo, permitir a participação, por exemplo, no programa Erasmus, que claramente é dos melhores programas que a Europa teve, e mesmo a participação em consórcios de investigação. Nós precisamos muito dos cientistas e das universidades que estão no Reino Unido. São universidades de topo a nível mundial e trazem-nos muito em termos de capacidade de pensar, capacidade de atacar desafios, e nós vamos ter inúmeros desafios no futuro, ainda mais do que aqueles que temos hoje. Relativamente ao esclarecimento... O problema deles é o mercado único, estão com um problema sério, que é relativamente às fronteiras. A fronteira é um enorme problema. Vão trazer ao de cima um problema que aparentemente estava resolvido, adormecido, completamente adormecido, porque os irlandeses da Irlanda do Norte sentiam-se irlandeses, porque não tinham de atravessar uma fronteira, e os unionistas, portanto, os britânicos, digamos assim, da Irlanda do Norte, sentiam-se britânicos, porque estavam na Irlanda do Norte, que era britânica. É claramente uma situação muito delicada aí, sem dúvida, e que não há muito que nós possamos fazer, porque eles também não querem estar totalmente no mercado único, não é? Portanto, não, eles querem o mercado único, não querem as compensações do mercado único, não é? Exatamente. E das regras do mercado único. Portanto, nós é que também não lhes servem os mecanismos que, por exemplo, estão em vigor com a Noruega, por exemplo. Sim. Portanto, esta situação é muito delicada, mas eu acho que os restantes países europeus também não tinham muito mais a fazer, efetivamente. Há aqui algumas coisas que podemos minimizar, mas são o que são. Uma das coisas que mais me chocou foi o Sr. Farhat. Sim. Numa intervenção que teve, nós propusemos, as pessoas votaram, mas e as contras? As contras façam nós a você. E eu fiquei um bocado espantado. Infelizmente, eu acho que... O eurodeputado podia ter esta resposta. E a falta de esclarecimento. A Iniciativa Liberal vai ter como uma das principais preocupações informar eu acho que a população daquilo que a Iniciativa Liberal pensa sobre a Europa. Nós achamos que, por exemplo, há mecanismos de democracia digital que podem ser muito mais usados, quer para esclarecimento, quer mesmo para... Achamos que os deputados devem estar muito mais tempo em contacto com os seus eleitores do que hoje estão. É crítico. E achamos que realmente a Europa foi muito pouco discutida em Portugal. Nós nunca tivemos um único... Mas no nosso caso concreto, nós não tivemos um único referente sobre qualquer tratado europeu. O que significa que, obviamente, o debate foi insuficiente. Muito insuficiente. Portanto, nós achamos que esse é um déficit enorme. Quanto a ele já não podemos fazer muito mais, podemos fazer no futuro, não é? Mas realmente a nossa posição é que há o esclarecimento. Nós devemos aos nossos eleitores, tenham eles votado em nós ou não, nós devemos aos nossos eleitores esclarecimentos. Até porque o voto seja esclarecido, não é? Até porque o voto seja esclarecido, e é a eles que temos de prestar contas. É a res pública no sentido romano, a causa pública. E isso é um valor que hoje os partidos se dizem muito republicanos, mas esse é o verdadeiro valor.
Não, infelizmente, é uma grande... Tem sido essa falta de clareza sobre o que é a Europa, tem sido uma grande responsabilidade, quer do PS, quer do PSD. Não? E repare, e essa falta de clareza e aquilo que se passou ainda recentemente... Eles discutem mais quem é o rosto do que e propriamente as medidas para Portugal. E as medidas para Portugal. Mas repare, esta questão daquilo que aconteceu com a diretiva dos direitos de autor, eventualmente, com a aprovação, vamos ver se passa no Conselho, mas com a aprovação do Parlamento Europeu, esperemos que esta aprovação não tenha criado toda uma geração de eurocéticos, que são os jovens que não compreendem como é que é possível ter aprovado o artigo 13, que agora é o 17, mas que não conseguem perceber isto. E, portanto, é claramente mau nós não termos esse esclarecimento. A maior parte das pessoas não sabe do que é que se trata. Não sabe o que é que está em causa. O atentado à liberdade individual de expressão existe e, portanto, nós achamos que essa era claramente uma diretiva a chumbar, mas achamos que realmente os nossos eurodeputados prestaram um mau serviço, não só aos seus eleitores, mas como também aos seus futuros eleitores. Olha, foi um prazer ter cá a Catarina Maia. Eu espero e desejo que tudo corra pelo melhor. Muito obrigada. E que as eleições sejam de acordo com aquilo que vocês desejam. Provavelmente elegeram um deputado, não é? Um eurodeputado. Sobretudo o que nós desejamos é que as pessoas votem, que exerçam o seu direito de voto. Foi um prazer. Muito obrigada. Boa noite.